Vânia Ferrari, descabelada como sempre, desbocada como nunca, e Renan Nogueira. trazendo um assunto importante e polêmico, como a maioria dos assuntos que a gente trata, mas a gente quer falar de um experimento que eu imagino que você já tenha ouvido falar, sobretudo se você for um profissional de administração e psicologia e de RH. Chama-se Experimento de Aprisionamento de Stanford. No ano da graça de 1971, duas coisas incríveis aconteceram. Eu nasci. Eu sabia que eu ia falar isso? Olha, desconfiar. Tá. E a segunda coisa foi esse experimento que é o assunto desse nosso vídeo. O experimento de aprisionamento de Stanford já virou filme, eu acho que tem 2 ou 3 filmes com esse tema, já virou documentário, virou livro e você precisa... TED, boa amor. Você precisa ir atrás desse conteúdo. Qual que era a história? O cara chamado Phil Zimbardo, PhD em psicologia, professor de Stanford, resolve fazer um experimento chamado prisão simulada. Qual que é o lance? Qual que é a preocupação dele? Ele quer descobrir, através desse experimento, se um indivíduo é definido pelo seu grupo. Até aí estamos todos de acordo, porque esta é uma boa pergunta para se fazer, né? O indivíduo é definido pelo grupo? E então, como ele pensou esse experimento? Ele pensou em selecionar voluntários, então ele pôs um anúncio no jornal, para selecionar voluntários que iam ganhar X dólares por dia, para durante 15 ou 20 dias ficarem nesta pseudo-prisão que é ali no subsolo de Stanford. Da Faculdade de Psicologia de Stanford. Exato. Então ele pegou caras muito parecidos. Ele tentou trazer pessoas que tinham mais ou menos o mesmo perfil. A mesma escolaridade, a mesma idade, a mesma situação financeira, econômica, social, a mesma orientação sexual, enfim, o mesmo tempo de vida, a mesma inteligência, o mesmo QI. Então aplicaram-se testes nesses voluntários e selecionaram X pessoas, acho que 10 ou 20. Aí, eles iam dividir essas pessoas teoricamente iguais em 2 grupos distintos. Um grupo de prisioneiros e um grupo de policiais. Como que eles fizeram essa divisão? Foi muito, a metodologia muito maravilhosa. Eles jogaram, sofisticada. Jogaram uma moeda para cima. Se caía cara, o cara era prisioneiro, se caía coroa, o cara era policial. Ou seja, nada nos testes determinava que alguém tinha mais vocação para uma ou para outra coisa. Imediatamente, após essa divisão, eles chamaram esses caras e disseram: vocês caíram no grupo dos presidiários. E era essa a informação que esse cara tinha, ponto final. Para o grupo dos policiais, os caras disseram assim: vocês foram selecionados, vocês são incríveis. E a partir dos testes, nós determinamos que vocês têm todas as competências para serem policiais. Portanto, vocês vão ganhar roupa de policial, óculos escuros de policial e um cacetete. Detalhe para o meu cacetete, bastante bem desenhado, uma mistura de uma faca de pão, mas é uma baguete. Uma baguete, mas é um cacetete, tá? Então, perceba o que aconteceu aqui. Para os presidiários, nada foi dito. Já comece a traçar um paralelo entre este perfil e os colaboradores. E para os líderes, foi dito que eles eram muito especiais. Exato. Aí começa a nossa desilusão com a humanidade. Porque você já deve estar imaginando o que aconteceu. Os caras que tinham a função, mas estavam recebendo uma grana, e sabiam que estavam recebendo uma grana, para serem presidiários, começaram a ter síndrome de presidiário, a se comportar como um presidiário, a ter medo, a ter vergonha. Eles davam para os presidiários uma camisola onde tinha um número. E eles começaram a se referir a eles mesmos, não através do seu próprio nome, mas através do seu número. Coisa bastante estimulada pelos nossos policiais aqui. Exatamente. E que ninguém orientou no início do experimento que deveria ser dessa forma. Eles
já interpretando e incorporando seus papéis, passaram a se referir aos prisioneiros dessa forma. Pois é. E aí começam as desgraças. Esse experimento deveria ter 15 ou 20 dias, mas eles tiveram que interromper no 6º dia. Tamanha violência que começou a acontecer dentro desse presídio simulado. Os policiais começaram a subjugar, humilhar, enfim, maltratar esses presidiários. Muito bem. E o experimento acabou, inclusive com uma acusação de ter sido conduzido de forma pouco profissional, e questões éticas foram levantadas. Sei que, apesar de tudo que aconteceu de ruim nesses 6 dias, o resultado serve de subsídio para a gente discutir o tema do poder. E é sobre isso que nós vamos falar aqui, tá? Então, algumas questões foram levantadas e apresentadas a partir desse experimento. Exatamente. E aí a gente começou a refletir sobre o impacto desse experimento no mercado de trabalho, no mundo corporativo. E a gente traz alguns paralelos desse experimento para o papel da liderança nas organizações. Primeiro fenômeno: o papel faz a sua índole? Ótima pergunta. Às vezes a gente entra na organização, uma pessoa bacana, que se relaciona bem com os seus pares, tem uma relação saudável com as lideranças também, tá tudo legal, tá desempenhando bem, é promovida. E parece que um fenômeno acontece, vira um chip na cabeça desse ser humano e de um dia para o outro, parece que aquele contexto de ter esse novo desafio, esse desafio de gestão, faz com que a pessoa esteja autorizada a um comportamento que às vezes nem combina originalmente com a sua índole. Uma vez líder, a pessoa passa a se relacionar diferente com os demais, a ter uma postura mais rude, a entender que os seus liderados são inferiores de alguma forma e que, portanto, não precisam de toda a informação, que devem sim obedecer ordens. Na hora de almoçar, né, de se relacionar no dia a dia, a pessoa já não busca o mesmo grupo com quem se relacionava anteriormente, e a cada novo degrau, parece que esses comportamentos são reforçados. Pois é, a recíproca é verdadeira para quem é colaborador. Não é porque você não tem equipe que você não tem um papel fundamental na organização. Portanto, você tem que se comportar como um profissional, tanto quanto um líder. Portanto, você não tem que se acoelhar, você não tem que ter medo do seu líder. E quando o seu líder age desta forma que a Ana está descrevendo, você está autorizado e autorizada a dizer: peraí, você não pode falar assim comigo. Não é porque você é meu líder que você pode levantar a voz para mim, ou que você pode me desautorizar na frente das outras pessoas, ou que você pode me dar um feedback sem ser numa sala fechada, ou que você pode me dar orientação sem me explicar a orientação, ou que você pode me avaliar a partir de uma coisa que a gente não combinou. Então, Ana e eu discutimos amplamente essa questão. Não é só o líder que passa a ser agressivo e arrogante. O liderado passa a aceitar que isso seja normal, e não é. Então, tem um ponto que a gente discutiu bastante aqui, que é o seguinte: se você permite que alguém lhe trate mal, você está dizendo como essa pessoa pode se relacionar com você. Ao contrário, se você de forma adulta e madura chama esta pessoa, seja líder ou liderado, para ou qualquer pessoa, para um ambiente fechado e diz: vamos conversar? Isso que aconteceu não é legal? No tom de voz certo, com o repertório certo, com o vocabulário certo, você consegue fazer com que dois adultos que desempenham papéis na organização, e não tem mais importante ou menos importante, são só papéis diferentes, você consegue fazer com que aquele ambiente melhore. E aí a gente vai para o próximo ponto. Segunda questão. O ambiente
dar carta branca empodera determinados comportamentos das suas lideranças? Então, uma vez que a gente identifica um líder violento, qual que é o papel do RH para dizer que aquele é sim um comportamento esperado de um líder desde que traga resultado, ou não, aquilo não se justifica e, portanto, precisa ser treinado, orientado ou, em último caso, demitido? Como é que o ambiente encoraja as pessoas a serem diferentes do que originalmente elas seriam ou que em outro ambiente elas seriam, né? Total, total. E aí você tem que começar a se perguntar, essa empresa combina comigo? Os valores, a missão, a visão dessa organização estão alinhados com o meu jeito de ver o mundo? Por isso que o papel do RH é fundamental, porque ele tem que passar essa informação para frente de uma forma muito clara, o que é aceitável e o que não é dentro da nossa empresa. E a partir desta clareza de valores e de jeito de ser da organização, você também consegue puxar a orelha do líder, puxar a orelha do liderado. Peraí, isso não está alinhado com os nossos valores, com o que está escrito na nossa parede, no nosso site e na capa do nosso caderno promocional aqui, né? Então, você consegue usar isto em seu favor. E eu vejo pouca gente fazendo isso. Eu vejo pouca gente tirando as palavras da parede e trazendo essas mesmas palavras para o relacionamento interpessoal na organização, né? Então, é outra coisa para você pensar, certo? Ana, você falou uma coisa quando a gente estava conversando que eu achei super legal, que é aquela história dos sinais de poder, né? Ah, isso é muito interessante, né? Assim como aconteceu no experimento, tinham alguns sinais de poder, alguns símbolos que parece que encorajavam a pessoa a determinado comportamento. Então, quando o policial ele ganha um cap, ganha o Ray-Ban, ele se olha, ele se vê alguém diferente dos demais, alguém superior. Em contrapartida, o personagem do presidiário no experimento recebe uma túnica, ele está completamente igual aos demais, o cabelo era coberto por uma meia, aquelas meias femininas, meia não é? de seda, isso, né? Isso, para parecer pra que era parecer careca. que era careca, mas mais um símbolo que unifica a personalidade de todo mundo e o nome que descaracteriza ele como um indivíduo único, né? Ele é só um número. No mundo corporativo isso acontece muito. Pois é. Quando a pessoa vira líder, tem alguns símbolos de que agora ela tem a liderança. Às vezes a mesa é uma mesa maior ou melhor localizada dentro do andar. Você exibe com maior orgulho o seu celular corporativo para dizer que, sou líder, tenho muitos compromissos, a empresa me concedeu este celular e eu faço questão de mostrá-lo para dizer que sou líder. Às vezes o crachá, onde tem o nome e o cargo, que aí o gestor faz maior questão de exibir para todo mundo. Um relógio, uma roupa, poder chamar a copeira para tomar um café, né? Nossa, então você é servido, amor. Você não vai lá na Copa e pega um café como todo mundo. Tem uma copeira que vai te servir. Exatamente. Né? E tem uma coisa meio assim, deixa eu apertar esse botão maravilhoso e vou chamar a copeira. Né? Quer café? Quer café? E às vezes coisas que você fazia sozinho e sozinha e que você tem total competência para continuar realizando, você recorre à tua equipe para fazer por você. Então, no fundo, você abusa do poder pelo simples fato de usar o poder como status. Cuidado. E a equipe é a mesma coisa, né? Porque ela vai estar com símbolos diferentes e isso a coloca numa condição inferior. Então eu sou limitada aqui ao meu espaço, à minha área, eu não tenho autonomia para fazer tal coisa porque não está na minha descrição de cargo. Então, dos dois lados, esses símbolos reforçam alguns comportamentos. Exatamente. Eu já ouvi muito e a gente recebe alguns e-mails e mensagens pelo nosso canal do YouTube que as pessoas dizem assim, mas ele é meu chefe, ele que tem que fazer, ele ganha mais para isso. Isso não é minha obrigação fazer. Então, o liderado também se coloca numa posição em que ele não é protagonista porque ele simplesmente não quer.
Entendeu? Justificado pelo seu cargo atual. Exatamente. Quase muito como bom. Muito bom. Se escondendo mesmo atrás desse cargo. Uhum. E aí a gente vai para um próximo elemento da discussão desse estudo, que é a normalização do errado, a normalização do mal. Senhoras e senhores, não é porque o mundo corporativo foi assim a vida inteira, fruto dos maus políticos, fruto dos maus governantes, frutos de maus líderes, que a gente precisa continuar sendo assim. Então, nós estamos vivendo um momento do mundo muito especial e eu sou, junto com a Ana, uma otimista realista. Eu acho que a gente está melhor do que jamais esteve, mas tem muita coisa para construir. Quem vai construir? Você e eu. Isso não vai vir pronto, né? Então, não ache que é normal. Eu listei algumas coisas aqui que as pessoas acham normal. Jornada de 8 horas. Eu só posso ir embora depois que meu chefe for. Não é normal. Quem inventou a jornada de 8 horas já está morto. Foi o Henry Ford, faz tempo pra caralho. Horas extras enlouquecidas para dizer que a gente trabalha muito. Não é normal. Meritocracia escondendo preferências. Não é normal. Clima na mão do líder. Então, parece que é só o líder que é responsável pelo clima da área. O liderado não tem responsabilidade nenhuma sobre isso. Não é normal. Gente desqualificada no poder. Não é normal. Mas ele está aqui há 30 anos. Foda-se. Não é normal. Então, a gente precisa começar a olhar para as coisas e entender. Será que eu estou normalizando o mal? Será que eu estou banalizando o erro e dizendo, mas aqui é assim mesmo? Essa é uma coisa que você tem que se perguntar. Principalmente se você for líder, principalmente se você for da área de desenvolvimento humano. Mas isso não exime a sua responsabilidade de colaborador de assumir o controle da sua carreira e da sua felicidade profissional. Exatamente. E você, junto com a tua equipe, junto com os teus pares, tem muito poder de transformar essa relação, de ajudar a vida do líder, né? Porque às vezes a gente também, como equipe, cria um distanciamento desse líder que piora ainda mais essa situação e faz com que ele não enxergue, nem tenha a oportunidade de enxergar o que precisa ser melhorado na sua forma de liderar. Então, também cabe à equipe tentar aproximar essa relação e construir uma nova relação. Total, assim. Não existe mais um único salvador. Não existe, senhoras e senhores, super-homens e super-mulheres. Não existe. Por isso que eu estou cada vez mais confiando em empresas que estão horizontalizando o seu organograma. Todo mundo é igualmente importante, né? Não existe cargo mais importante. Portanto, esses sintomas de poder podem comprometer o resultado. Tem uma frase que eu anotei do TED desse cara, ele diz assim: poder sem supervisão gera abuso. Então, a gente tem que ser líder dos líderes também. Porque se você vê um líder sendo abusivo com o colaborador, você tem que se posicionar, né? E a recíproca é verdadeira. É isso que a gente acabou de falar. Abuso não é normal, não tá certo. Você ser preguiçoso e folgado como colaborador e dizer que a culpa é do líder também não tá certo. Cada um de nós tem que se empoderar do seu papel. Exatamente. E aí, a gente vai para o que a gente está chamando de antídoto contra o mal. Boa, dá pra amor. ler? Dá, peraí que eu seguro para você. É isso aí. O que a gente precisa fazer, em resumo, quando a gente se depara com esse experimento que aconteceu numa universidade renomada, quando a gente se depara com as situações que acontecem hoje dentro das nossas organizações? O que é o principal antídoto para a gente mudar essa situação? Valendo. A gente já começou a dar resposta. Pois já deu um spoiler. Em resumo, questionar. Você precisa se questionar, independente do seu papel na organização, se você é líder, se você é equipe, se você é um presidente da organização ou se você é um estagiário. Independente disso, se questiona. Você tem orgulho do papel que você exerce?
da forma como você está construindo as relações, Boa. como você está gerando impacto na vida daquelas pessoas, na vida de quem trabalha com você, no cliente para o qual você está oferecendo, vendendo seus produtos e serviços, se relacionando. Você tem orgulho dessa relação que está sendo construída dia a dia? Você está sendo você mesmo, você mesma? É isso que você quer deixar de legado? Ou, puxa, não estou me orgulhando disso, preciso fazer diferente. Se cada um fizer esse questionamento sem acusar o outro, trazendo para si a responsabilidade, a gente consegue melhorar e muito as relações de poder dentro das organizações. Nossa, eu achei não vou nem mexer, que eu achei maravilhoso, não vou nem me meter. Mas é isso, né? A gente fala tanto de humanização das relações e o que esse experimento provoca, né? É muito violento, você tem um monte de coisas para questionar ali, mas no fundo a gente está falando de uma necessidade urgente que é humanizar toda e qualquer relação, especialmente no mundo corporativo. Exatamente. Então, a gente quer te convidar, nos ajudar a complementar esse trabalho com você dizendo qual é o antídoto que você tem usado nessas relações de poder. Se você, independente do seu papel, tem conseguido questionar o ambiente, a você mesmo, as relações, para criar saúde e felicidade no trabalho. A pergunta para você é: qual é atualmente o seu antídoto contra o mal? Não pode ser reclamar. E o que a gente mais vê é isso, infelizmente. Amigos próximos da gente, pessoas que a gente gosta e admira, sentam com a gente e só reclamam. E quando a gente pergunta, tá, mas o que você está fazendo para corrigir isso? E a pessoa fala, nada. Ah, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O que você tem a fazer é mudar de emprego. Exatamente. Mas se você avaliar direito, tem sempre muito o que fazer. Exatamente. Então é isso. Ajuda a gente, manda para essa turma aqui, mais conhecida como Anne e eu. Qual é o seu antídoto contra o mal? A gente está muito preocupada com algumas coisas que estamos vendo e ouvindo, mas ao mesmo tempo a gente já sabe que tem um monte de profissional e um monte de empresa no caminho da luz. Então, o nosso trabalho, meu e o seu, é fomentar essa discussão e ajudar a encontrar a felicidade no trabalho. É isso aí. Curte, comenta, compartilha. Tamo junto. É isso aí. A gente vai colocar aqui, acho que o link pro TED, que pode ser uma coisa legal para você assistir. Ele é antigão, mas vale muito a pena. E nós estamos estudando alucinadamente. Então eu tenho um outro pedido para te fazer, que é o seguinte: por acaso você tem aí na sua estante 2 livros? Ou o Efeito Lúcifer, que é do autor desse estudo e do experimento, ou A Banalização do Mal, da filósofa Hannah Arendt. A gente está procurando esses livros, já fomos em tudo quanto é sebo, nós já lemos esses livros no passado, mas a gente queria trazer mais notas para vocês, para ampliar essa discussão, e eu não estou encontrando. Então, se você tiver, eu estou trocando pelos nossos livros. Você manda esse pra gente e eu te mando de volta os nossos livros. Pode ser assim? Boa ideia, gostei. Não é? Vou fazer como é que chama isso aqui? Escambo. Um escambo. Vou fazer um escambo, tá bom? É isso, gente. Obrigada. Diz se você gostou, tá? E ficou puxado esse aqui, mas é fundamental, né? A vida não é necessariamente só flores, mas a notícia é que quem tá adubando esse jardim somos eu e você. Isso aí.